O apóstolo Paulo disse assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está falando aí de uma coisa totalmente espiritual. Ele não está dizendo que o nosso corpo e a nossa alma são novas criaturas. Ele está dizendo que o nosso espírito é uma criatura totalmente nova. Em Cristo Jesus, nós somos totalmente recriados em espírito. No nosso espírito não existe mais a fraqueza da carne, as tendências da carne, já não existe mais o pecado, já não existe mais a mácula, já não existe mais a culpa, já não existe mais a miséria. Tudo isso foi retirado do nosso centro espiritual. Essa nova criação de Deus é perfeita. Nós não somos imperfeitos em espírito. Nós estamos nos aperfeiçoando somente no entendimento, somente na mente, somente na alma. Mas no espírito não. Nós temos uma ligação absoluta com Jesus em espírito. E é por isso que Paulo diz assim: andai em espírito, e não na carne, porque a carne é essa mentalidade antiga. O que é a carne? A carne é uma mentalidade associada com os estados viciados da emoção. Isso é carne. E a palavra de Deus diz que nós não somos mais isso. Antigamente, antes de Cristo, a gente se associava com a fraqueza da alma, do corpo, da mente, que é muito comum, né? A gente já nasce carnal, a gente nasce no corpo, nasce na alma. Desde criança a gente aprende a se enxergar com as fraquezas inerentes do nosso próprio ser. Mas quando entra Jesus na nossa vida, Jesus vira a gente do avesso. Porque agora a gente não é mais alma, a gente é espírito. Nós temos um espírito regenerado, totalmente ligado com Deus. Para que a gente possa viver a vida cristã de fato, a gente tem que andar em espírito, porque é no espírito que está toda a graça, toda a bênção. É no espírito que eu não me sinto inadequado com Deus. Mas se a gente tentar andar na carne, a gente é totalmente inadequado. Pela carne, a gente não consegue ser cristão. Na carne, a gente não consegue andar em harmonia com a vontade divina, porque a carne é inadequada. Se você tentar guardar os mandamentos do Senhor no meio, pela sua força de vontade, a partir de hoje eu farei um voto que eu andarei nos caminhos do Senhor. Pode esquecer que isso não funciona, porque você está tentando fazer isso pela carne. Mas se você se render a Deus e falar: Senhor, eu não tenho condições de cumprir a tua vontade santa, porque na minha carne não existe bondade, não existe pureza, não existe nada disso. Mas eu me rendo ao Espírito, eu me rendo a esse ser que o Senhor regenerou. Aí o Espírito Santo se encarrega de produzir em nós a sua própria capacidade. Amém? É isso.